Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. Para perguntas e respostas, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Boa noite, muito obrigado. Então vamos lá. Primeira pergunta. Gostaria de saber sobre minha coluna. Por que estou corcunda há mais de 15 anos? Bom, vou contar um caso que o preletor Shima contou. Teve um senhor que pediu para um preletor, foi lá na região regional de Pinheiros, para que ele fizesse uma oração para os antepassados da família dele. E aí, quando o preletor chegou lá, ele foi confirmar: o senhor vai fazer pela oração budista, né? Eu falei, não. Ele falou, não, eu não sei oração, pela oração budista eu não conheço. Ah, então tá bom. Eu falei, então tá bom, até logo. Eu falei, não, pera um pouquinho só. Aí ele foi consultar a família. Voltou e falou, olha, a família está querendo que o senhor faça metade budista e metade Seichonoye. Eu falei, não, mas eu não conheço a oração budista. Então eu vou embora, até logo. Não, por favor, espera um pouquinho. Aí ele voltou. Voltou e ele disse, olha, então faz pela Seichonoye, faz tudo pela Seichonoye. Eu falei, tá bom. Ele fez a oração antepassado momento. E o japonês aqui, depois de uma atividade assim, eles servem algo para comer. Mesma coisa que Cristo fez a multiplicação dos pães, né? Para o pessoal não voltar com fome, Cristo fez a multiplicação dos pães. E na hora que eles estavam se alimentando, aquele senhor que convidou o preletor falou para o preletor, olha minha mulher, o que aconteceu? Falei, ela era corcunda. Terminou a oração para os antepassados, ela ficou com a coluna ereta. Por quê? Porque simboliza os antepassados, a parte da coluna, principalmente da metade para cima, se representa os antepassados. Então, o que você tem que fazer? No livro Chave da Vida Feliz, volume 1, o mestre recomenda que faça 2 sutras por dia, chuva de néctar de manhã e à noite palavras do anjo. Então, faça isso, mas pratique com amor, não faça com pensamento de querer ficar curado, simplesmente por amor. O resto vem de acréscimo, ok? Então, a pessoa, quando faz por interesse, está fazendo barganha. Igual muitas pessoas que ficam fazendo promessa, pensando que com isso vai agradar a Deus. Então, não é o caso, né? Isso não é, Deus não quer que a pessoa fique sofrendo, fique andando de joelhos, sacrificando, pensando que Deus vai ficar contente com isso. Deus não vai ficar contente, lógico que não, ok? Então, pratique isso e leia o livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, e também outro livro que é muito bom, Mundo Espiritual, Destino dos Homens. Próxima pergunta. Minha mãe sofreu um acidente há 70 anos de queimadura. Até hoje as feridas abrem. Ela está há mais de 1 ano com uma ferida que não cicatriza. Não há pomada ou curativo que cure. Lembra daquele caso, eu não lembro onde que eu falei, acho que foi no CD Poder da Oração, daquele jovem que estava usava chinelo no pé esquerdo e sapato no pé direito, porque tinha uma ferida que há 8 meses que não cicatrizava. Então eu falei, você precisa perdoar seu pai. Eu falei, mas como perdoar meu pai? Meu pai morreu quando eu tinha 2 anos. Aí eu falei, quantas vezes você não reclamou a ausência do seu pai nos natais, no dia dos pais, de aniversário das crianças? Aí ele começou a chorar, ele falou, realmente, aí ele lembrou, começou a vir na mente, começou a aflorar. Por isso que o mestre, no primeira edição da revista Seichonoye, 40% foi destinada a essa parte da psicanálise,
para descobrir os conflitos que estão no inconsciente, que o consciente não lembra. É por isso que Freud, Stigl, Jung e outros psicanalistas da época procuraram desenvolver, cada vez mais buscar aqueles fatos que as pessoas não lembravam. Por esse motivo que o pessoal fala, eu já perdoei porque esqueci. Perdoar, esquecer não significa perdoar, porque muitas pessoas não perdoaram e tinham esquecido do fato. Okay? Então, outro detalhe aqui, o fato que é importante, no livro Lições para o Cotidiano, veja que tem um caso da moça lá que tinha um rapaz que era da máfia, né? Da máfia japonesa, que queria namorar com ela, e ela não queria. Então ele esperou essa moça passar por um local, e ele estava esperando atrás de uma esquina. Na hora que ela passou, ele jogou ácido sulfúrico no rosto dela, e ficou todo deformado. E todas essas cicatrizes desapareceram, por quê? Porque ela perdoou a pessoa que fez isso. Outro dia, faz alguns meses atrás, estive lá em região de Marília, aquele lado lá. Aí veio um casal que estava lá ajudando, orientando, na parte da coordenação. Aí a preletora falou, senhor, aquele caso que o senhor falou de um casal que sofreu um acidente no veículo, porque o motorista que bateu estava na contramão alcoolizado, e que os vidros ficaram todos, machucaram o rosto dela, e quando ela perdoou a pessoa que causou o acidente, as cicatrizes todas desapareceram do rosto. O senhor está falando, é de mim que o senhor está falando? Eu disse, é você mesmo. É você. Então ela está totalmente sem nada, sem cicatriz nenhuma, porque não havia motivo para provar, por causa do ego, que é provar, eu tenho razão, vou te provar, e ela não tinha intenção nenhuma de fazer isso. Com isso que desapareceu. Então, a sua mãe, essa queimadura foi acidental? Quem é que era culpa pelo acidente que aconteceu? Então, é o caso das pessoas que muitas vezes têm um problema numa cirurgia e quer processar o médico. Enquanto ela ficar com aquele médico, com aquele pensamento de querer processar o médico, a doença não desaparece. Continua a doença, porque ela quer processar para provar que foi vítima daquela situação. Então, muitas pessoas não perceberam mais certas coisas que ficaram marcadas porque ela não queria que desaparecesse. Ou seja, tudo é projeção da mente. Eu não quero que a prova desapareça. Então, a cicatriz fica. Mas quando a pessoa resolve perdoar e não ficar mais desenterrando coisas do passado, o problema desaparece. Então, é bom que ela leia Lições para o Cotidiano, que esse caso da moça que eu falei, ok? Próxima pergunta. Feminino, 27 anos, solteira. Sou muito tímida e insegura, mesmo com todos ao meu redor dizendo que sou capaz. Gostaria de conhecer alguém e ter um namorado. Por que não consigo isso? Porque todo dia pus a mão no bolso, tinha um dinheiro que eu nem lembrava que estava lá. Já aconteceu com vocês, né? Então, às vezes, você tem, mas não percebe que tem. Exatamente o que você não percebeu é que você tem uma coisa que todo mundo tem, a vida perfeita de Deus. Mas por que vem esse complexo, essa timidez, essa insegurança? Por causa de críticas que você recebeu, alguma coisa que você fez e não foi bem sucedida, e alguém deu uma bronca, ou alguém lhe criticou, e você ficou com esse registro no seu inconsciente. Por isso que você perdeu essa autoconfiança. Leia a oração, o livro A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder, leia várias vezes, e pratique a página 97 do livro Conquista a Felicidade com Amor. Ali tem uma mentalização: sou filho de Deus, sou amável, sou harmonioso, sou bondoso, sou compreensivo, eu não sou pecador, eu sou filho de Deus, eu não sou filho do pecado, sou filho de Deus, Deus é meu pai, Deus é minha mãe, eu sou filho de Deus, sou eterno, sou indestrutível, sou imortal. Aí você acrescente: sou forte, sou corajosa, sou valente, sou desinibida. Aí pensa outra coisa. Se você, qual é o oposto da timidez? O oposto de uma pessoa que é tímida. O contrário de timidez, de uma pessoa tímida.
O que é isso? A cara. O que é isso? Pau, cara de pau. Então pense, eu preciso ser mais cara de pau. Ou seja, quando a pessoa é muito tímida, ela fica sempre conversando com o seu inconsciente. Estou com vontade ou não estou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? E acaba não indo. Então pense o seguinte, faça o que tiver que ser feito. Faça o que tiver que ser feito. Faça o que tiver que ser feito. E eu digo isso porque eu passei por isso. Se os outros fazem, eu também consigo. Foi assim que eu pensei, foi assim que eu superei. Se os outros são filhos de Deus, eu também sou. Então, sou corajoso, não vou ficar pensando, mas se alguém vai falar alguém comigo, e se alguém me criticar, alguém der risada, deixa, não liga para a torcida. Faça igual o time de futebol, não liga para a torcida, interessa a renda, né? Não ligue para a torcida, não liga para a torcida. Não fique escravo do pensamento dos alheios. Tem gente que só se preocupa com o pensamento dos outros. O que eles vão pensar? O que vão pensar? Você está sendo escravo do pensamento alheio. A pessoa está como se te hipnotizasse. Então não fique pensando dessa forma. E acrescente isso. Outra coisa. Às vezes você sabe, mas aquilo não sai. Você não consegue. Você aprendeu. Muitas vezes os pais falaram, olha, quando você chega no local, fala bom dia, fala boa tarde, sim senhor, sim senhora, muito obrigado. Mas às vezes você cochicha e não sai a voz. O que você tem que fazer? Treinar, treinar, treinar. Não tem outro jeito, ok? Não tem outro caminho, senão treinar, treinar, treinar. Cícero, Dêmanes, grandes oradores, tinham problema de gagueira, mas superaram como? Treinando, 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 treinando. Não tem outro caminho, é treinar, treinar. É assim que nós vamos desenvolvendo aquilo que nós precisamos desenvolver. E o caso de pessoas talentosas, que nasceram com talento maravilhosos. Por exemplo, Neymar, com toda aquela habilidade dele. Deus deu talento para o Neymar e não deram para as outras pessoas? Não. É que isso ele já fazia nas outras encarnações. Ele já fazia isso nas outras encarnações. Então a pessoa já treinou. A minha filha, Sheila, quando o tempo que tinha aquelas listagens, lembra que era grande, zebrada, papel grande, e a empresa jogava fora. Eu pegava alguns papéis daqui, já que ia para o lixo. Naquele tempo não tinha reciclagem, né? Na década de 1974, 5, 76. Aí eu levava um pouquinho para ela treinar, para rabiscar. Aí minha esposa comprou uma tesourinha sem ponta e deu para ela e ela ficava no papel. Aí um dia ela pegou o papel sem desenho nenhum. Começou pelo pezinho, faz a perna, foi fazendo um contorno do vestido, da mão, da boneca. Eu olhei assim, parece que ela cortou em cima de um desenho. Mas perfeito uma boneca fazendo assim, igual a essas bonequinhas de criança. Então, por que ela já ela tinha que há 2 anos já fazia isso? Porque já tinha feito isso em outras encarnações. Então, tudo isso são habilidades que a pessoa já tinha, já desenvolveu, então ela não esquece, fica com ela. Okay? Fica com ela. Esse é um fato também que, uma vez eu falei para um funcionário meu, no tempo que máquina de somar era muito importante nas empresas, então ele fazia assim, catava milho. Falou, você está catando milho porque você está olhando. Por quê? Porque você só bate com um dedo só. E os outros 3? Você tem que usar também. Então, esse dedo aqui, você usa 741, esse 852, 963. Né? Vai treinando. Ele está lá, Aí, um dia ele falou, mas você enche, então. Se quiser seguir, se quiser fazer, faça. Se não quiser, o problema é seu. Só estou te ajudando. Aí, tá bom. Aí ele ficou tão hábil na calculadora que ele foi solicitado por outro departamento, justamente um departamento que usava muito a calculadora, devido à habilidade dele. Então, um dia depois ele me agradeceu, falou, muito obrigado por ter pegado o meu pé. Então, hoje eu tenho como se fosse uma outra profissão o fato de ter essa habilidade. Por quê? Treinando. Então, esse é um caminho. Agora, o que você tem que fazer? Treinar na frente do espelho. Olha para o espelho e fala assim, olá, boa tarde, muito bem, muito prazer, meu nome é tal, é Pafúcia, muito prazer.
Aí você fala aquela famosa frase da primeira vez. Vai chover, né? Vocês não falaram isso primeira vez que foi na casa do sogro ou da sogra? Vai chover, né? A frase. Então começa a treinar, e todos os dias você treinando, consequentemente vai falar sem ficar pensando. Se você ficar pensando como é que acaba não falando. Mas se você treinar, automaticamente sai. Okay? Eu lembro quando eu treinava judô, e aí quando veio, sempre que vinham pessoa que era muito bom do judô lá do Japão, ele ia na academia que eu treinava, que era a academia do professor que era mais alto grau de toda a América, era de 7º grau, no Japão. E começamos a treinar, só entrada, vai 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes, só entrada. Aí o que acontecia? Quando eu estava lutando, já não pensava, eu vou aplicar esse golpe, automaticamente já via a brecha assim, já aplicava um golpe, um outro, de acordo com o movimento da pessoa. Automaticamente, porque tinha treinado. Então, a mesma coisa que tabuada, né? Mesma coisa. Próxima pergunta. 76 anos. Minha filha mora comigo e sua filha de 13 anos, de uma hora para outra, não fala mais comigo. Fico triste. Ela não sorri em casa, é muito fechada. As mentes se comunicam, concorda? As mentes se comunicam. Aí eu lembrei de um presidiário lá de São Bernardo, o nome dele era Anísio. E ele que mandou uma carta para cá em 1978, pedindo para que fosse algum preletor da Seitione lá na cadeia. Ali era a verdadeira penitenciária, porque tinha 130 prisioneiros. E ele disse na carta para que pudesse ajudá-los, porque o pessoal tinha muito revoltado, colocaram fogo nos colchões, e dar uma palavra de uma doutrinação para eles. Aí eu fui levando alguns divulgadores, naquele tempo quase não tinha preletores, né? Falar português era meia dúzia só. E o grupo foi mudando, foi se transformando, e qualquer dia eu vou procurar buscar lá no meu subconsciente tantas coisas milagrosas que aconteciam nessa cadeia. E uma ocasião ele me falou, pessoas, eu fui preso quando minha mulher estava grávida. E quando minha filha nasceu, eu estava... ela nasceu quando eu estava aqui na cadeia. Então, quando minha esposa vem para cá me visitar, a minha filha não quer vir no meu colo, porque ela praticamente não me reconhece. Eu falei para ele, Anísio, o que está acontecendo, primeiro detalhe, é um sentimento de culpa que você carrega de pensar e julgar a si próprio de que não merece essa felicidade. E o segundo detalhe, converse mentalmente com a sua filha. Muito obrigada, filha, muito obrigado, filha, muito obrigado, papai ama você, você ama papai ama você, muito obrigado. Né? Me perdoe pelo erro que eu cometi, mas eu te amo, muito obrigado. E agradece, sua filha, agradece. Aí no mês seguinte, quando eu voltei para lá, ele veio sorridente contando, falou, pessoal, teve o dia da visita, o delegado atendeu nossos pedidos, nossas orações, e deixou que os presos saíssem das celas, e não ficasse somente preso dentro a visita fosse somente com a grade. Então ele liberou para que eles ficassem à vontade com os familiares. Aí deram o toque, tocou a sirene para que todas as visitas saíssem, se retirassem. Acabou o horário da visita. E isso aconteceu. Só que sobraram 3 pessoas no pátio. Os outros presos já entraram, fecharam a cela. Sobraram 3 pessoas. Minha mulher, eu e minha filha. Por quê? Porque minha filha ficou grudada no meu pescoço e não queria soltar. Eu falei, está vendo como você conversou com a sua filha, ela já te deu uma resposta diferente. Então é isso que tem que falar para a sua... É isso que tem que fazer, ok? Então, converse mentalmente com ela,
e fala, você é filha de Deus, você é amável, harmoniosa, e agradece, obrigado, 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 obrigado. Já contei vários casos, várias vezes aqueles casos que pessoas que quando começaram a agradecer outra pessoa, a outra pessoa tornou-se mais afetiva, mais carinhosa, mais dócil, já veio puxar conversa com ele, né? Lembra o caso do Panamá e muitos outros casos também. Então, conversa mentalmente, muito obrigado, obrigado, ser filho de Deus, muito obrigado, agradece a sua neta, obrigado, obrigado, obrigado. E aí, depois de agradecer uma semana, coloca um bilhetinho no quarto dela. Perdoe, vovó, se de algum erro que eu cometi, me perdoe. Tá? E aí, continue agradecendo. Outro detalhe, não somente falar com ela, mas é importante você praticar mais. Quanto mais praticar, mais a situação vai melhorar. Então, até põe 1 quilo de feijão, 1 quilo de milho, vai agradecendo, agradecendo, e realmente ela vai mudar. Okay? Certo? Acabou. Acabou. Muito obrigado. Perdoar os outros significa libertá-los. Perdoar os outros significa libertá-los. Dentre todas as coisas boas que nós recebemos de Deus, é a liberdade. Somos livres. Mas parece que eu não sou livre para ser feliz, para ser próspero, para ter uma vida harmoniosa, para ser alegre, para realizar sonhos. Porque eu mesmo me prendo e o pior, eu também prendo o outro. Seminário Geral, Seminário do Perdão. Dias 19 e 20 de agosto de 2023, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. Dias 26 e 27 de agosto de 2023, nas Academias de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Minas Gerais, Santa Fé, Bahia, Santa Tecla, Rio Grande do Sul e Goiás. E nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2023, na Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Curitiba, Paraná. Para mais informações, acesse sni.org.br/seminários, sni.org.br/seminários ou pelo WhatsApp 11 5014 22 17, 11 5014 22 17. Reserve seu tempo, cuide de você. Olá, o vídeo já vai continuar, mas antes eu preciso fazer um super convite para você. Este ano nós vamos realizar a 68ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil e ela está chegando, hein? Por isso eu estou aqui para que você convide um jovem, uma jovem mais próximo de você. O tema será sobre esperança. E nós vamos levar, então, através dessa convenção, a esperança, a fé para o jovem que vai estar lá conosco, ok? Você também, né, é nosso super convidado e a gente deseja, né, reencontrá-los todos ou conhecê-los na nossa 68ª Convenção Nacional dos Jovens, que será no dia 30 de julho. Está aí pertinho, adquira o seu convite. Quer saber mais sobre essa convenção? Então entre, né, no nosso site www.sni.org.br/convencaljovens, tudo junto, ou se preferir pelo nosso Instagram, @AJSI_Brasil, ok? Esperamos você lá, um jovem, uma jovem com você, ok? Muito obrigada. Nesse momento, daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Então vamos, abraço para o pessoal de Maceió, de Brasília, de Curitiba, Americana, Varginha, Saquarema, Aracaju, Duartina, Teresina, Piauí, Santo André, Araraquara, Taubaté, Andradina, Itabirito e Garça, São Paulo. Então, Verdade da Vida 36, página 128,
tem uns casos interessantes aqui. É uma das partes mais interessantes do livro está aqui. Quem estiver com o livro, no segundo parágrafo, aqui com o seguinte: no mundo de hoje, o dinheiro possui um poder extraordinário. Há quem se corrompa por ter recebido dinheiro e quem se degrade por não possuir dinheiro. E, antes de continuar, essas pessoas que se corrompem por causa do dinheiro, e no passado o pessoal fazia bonecos e pendurava no poste para malhar o Judas, lembra? Quando era depois da Sexta-feira Santa. Ele está fazendo a mesma coisa que o Judas, está se corrompendo. E isso acontece muito, né? A gente vê muito isso no dia a dia. E esse é um detalhe que as pessoas, às vezes, por causa do dinheiro, caem naquele erro dos quatro itens que levam a pessoa para uma autopunição terrível, né? Uma autopunição que é só uma vez, todo mundo faz, e tem muito tempo pela frente, então vai procurando dar desculpas para diminuir um sentimento de culpa que ela vai carregando. Então, o que é importante aqui, nós devemos saber o seguinte: exatamente do autodomínio e autocontrole. Então, às vezes, esses detalhes que as pessoas sabem, por isso que Cristo colocou na oração Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Tentação do dinheiro, tentação da ganância, e acaba acontecendo esses fatos. Aquele caso que acho que o Menninger ou o Dr. Caprio, que um dos dois colocou no livro, sobre aquele bancário que era um rapaz excelente funcionário, uma cidade pequena nos Estados Unidos, todo mundo tinha um carinho especial por ele, mas de repente, um dia que o vizinho foi abrir o banco, ele estava morto. Esse rapaz que trabalhava no caixa estava morto. Por quê? Por causa do desvio que ele cometeu do dinheiro do banco, uma fortuna muito grande, por umas coisas erradas que ele estava fazendo por fora. Então, não vendo mais saída, o que ele fez? Se matou, né? Então, aquela palavra, o estipêndio do pecado é a morte. Então, o ponto culminante do sentimento de culpa do pecado é a morte. Então, no começo, quando a situação é muito leve, o pessoal se autoacusa, ou então auto se condena, mas aquela pessoa que vão avançando, culpa a si próprio, autocondena e leva uma autodestruição. Alguns, como por exemplo, ficar puxando o cabelo, roer a unha, isso na verdade é uma autodestruição, porque a pessoa está mordendo a si própria. E autodestruição da sua própria vida, né? Então, que é o caso do suicídio. Continuando, é um erro pensar que a pessoa que dá dinheiro indiscriminadamente aos outros esteja contribuindo para o bem da sociedade. Se der insensatamente, poderá criar no outro o sentimento de dependência, de libertinagem ou induzi-lo ao jogo. Se uma pessoa não dá dinheiro a quem está com dificuldades, com o mesmo sentimento de amor da mãe, que não ajuda o filho a se levantar após levar um tombo, então, aí uma situação que também sempre surge comentários a respeito. Por isso que não dar ajuda indiscriminadamente, caridade, é importante ter sempre em paralelo sabedoria com amor. Se fizer sempre ser conduzida pelo amor, mas sem sabedoria, a pessoa pode até prejudicar o outro, como aconteceu, e prejudicar a si própria também. Aquele caso que aconteceu no Japão, tinha uma enfermeira que durante o ano todo ela economizava dinheiro, para o final do ano ir nas favelas distribuir dinheiro para as pessoas pobres. Só que na última vez que ela fez isso, quase que ela foi linchada, porque a pessoa queria mais dinheiro, mas ela não tinha mais. Então ficou dando e alimentando pessoas que não querem trabalhar. Por quê? Porque a esmola faz com que ela ganhe muito, né? Um caso que aconteceu naquele tempo que a Rua Direita era muito movimentada, eu lembro que ouvi na rádio o ponto de mendigo lá na Rua Direita era vendido, era comprado, o pessoal comprava.
Aí um sujeito que estava lá no ponto bom, descobriram que todo fim de semana ele ia para o Rio Grande do Sul de avião. Naquele tempo a passagem era muito cara, mas ele tinha condições de ir de avião, porque o que ele ganhava com a esmola dava para fazer esse luxo, e tinha uma fortuna na cadeia de poupança. Então são detalhes que a pessoa, muitas vezes sensibilizada, acaba dando discriminadamente, e no fim a pessoa que está recebendo de esmola ganha mais do que a pessoa que está dando esmola. Por isso que sabedoria e amor, então, são duas rodas dianteiras do veículo. E continuando. Como aquele caso da pessoa daquele caso que o mestre citou, da criança que caiu, e as pessoas que estavam vendo a criança caída no chão, ficaram pensando em ver a mãe não ajudar a levantar, vendo a mãe que não ajudou o filho a se levantar, ficaram criticando, que mãe é essa que não cuida do filho? Mas a mãe por dentro está com uma vontade de levantar o filho, mas ela está pensando, deixe que ele aprenda a se levantar, deixe que ele aprenda a se levantar, deixe que aprenda a se levantar. Então ela já está treinando o filho a não ficar acomodado, não ficar parado, mas ter iniciativa de fazer aquilo que tem que ser feito. Deixe que ele aprenda a ter coragem, ter iniciativa, e não ficar mimada, porque excesso de mimo acaba estragando. Quando é excesso de mimo, é uma educação que tem amor, mas não tem sabedoria, por isso que é importante equilibrar. Aí tem aquele caso que eu estava aqui em cima, num concurso de oratória infantil, e estava como jurado. Primeira única vez que eu fui jurado de oratória de crianças. Aí uma menina de 9 anos comentou que tocou a campainha e era um rapaz ainda que não tinha nem 30 anos pedindo ajuda, no interior de São Paulo. E ele falou, você tem uma esmola, por favor? Aí ela falou, mas você, tão jovem, forte, pedindo esmola, você tem capacidade para conseguir trabalho no momento, então não ficar dependendo de esmola. Agora eu vou ver com a minha mãe se tem alguma coisa para fazer. Mas se você ganhar dinheiro de nós, não é esmola, é de algum trabalho que você vai fazer. 9 anos a menina tinha, né? Mas como os pais da Seitonete, ela ouvindo muitas histórias, disse isso para o rapaz. Aí a mãe falou, olha, podia capinar lá, o mato lá, a parte lá do quintal está com o mato um pouco alto, da grama está muito alta, ele podia capinar. Aí o rapaz fez isso, e alguns meses depois ele foi lá, tocou a campainha, e a menina, pois não. Aí ele falou, você lembra de mim? Ela não lembrava. Eu sou aquele rapaz que pediu esmola, eu vim aqui para te agradecer. Eu despertei que eu posso fazer, conseguir com o meu esforço, então eu vim agradecer porque hoje eu trabalho, estou empregado, estou registrado e não fico mais pedindo esmola. Então uma palavrinha dita com sabedoria fez com que o rapaz deixasse de passar nessa situação. E, continuando, não significa que a pessoa que dá dinheiro tenha caráter puro, não significa que a pessoa que dá dinheiro tenha caráter puro e quem não dá seja impuro. E estaria sendo covarde a pessoa que procura se esquivar ao máximo do dinheiro por considerá-lo algo que macula a mente. Então, aqui um detalhe também sobre não dar, aquele caso aconteceu acho que foi perto da Avenida do Brasil, no farol, como é farol demorado, então a pessoa fica pedindo esmola. Aí apareceu um rapaz lá, com uma deficiência no braço, ele pediu esmola, aí o preletor falou, meu amigo, vou te falar uma coisa, vou sugerir uma coisa. Você tem essa deficiência de braço, ao invés de pedir esmola, por que você não vende alguma coisa? O pessoal vendo que você tem essa deficiência, vão te ajudar, vão te comprar muito mais. Aí, 2 meses depois, ele passou lá, e onde está? O rapaz não estava mais lá. Ele perguntou para o outro, falou, aqui não tinha aquele rapaz que tinha deficiência no braço? Ele abriu uma lojinha agora, então virou empresário. Então tudo isso, coisinha de nada, né? Coisinha de nada que vai ajudando as pessoas a ter um pouco mais de bom senso. E continuando.
Em todo caso, atos de uma pessoa se manifestam de 1000 maneiras diferentes, mesmo que tenha partido de um propósito nobre. Por isso, mesmo que a atitude de alguém pareça fria, não podemos julgá-lo como tal. A pessoa parece fria, mas não podemos ficar julgando. É o hábito, a mania de ficar julgando as pessoas. Não é porque aparentemente é fria, a pessoa já vai criticar, não tem sangue, o que é sangue de barata, não sei o quê. O amor também se manifesta de diversas formas, podendo haver amor na frieza e a frieza no amor. Esse caso do amor manifesta de diferentes formas é aquela história do budismo, que Buda se manifesta de 33 formas. Então não é que o Buda, que é aquele Sakyamuni manifesta. Então, quando se fala Buda, está falando de iluminados, de pessoas que alcançaram alto nível de espiritualidade. Então, nesse caso, a hora aparece como cara feia, a hora como cara bonita. Então, às vezes, um olhar, às vezes, já é uma disciplina, é melhor do que uma bronca. Então, isso não significa que seja fria. Se passarmos a ter sabedoria eclética, perceberemos que existem variadas maneiras de manifestar amor. Por isso que nós temos que compreender isso. Negar, às vezes, é difícil, às vezes, falar não. Eu lembro de um caso que aconteceu, acho que foi em São Paulo, um garoto de 16, 17 anos, ainda não tinha carta, pediu a chave do carro para a mãe. A mãe falou, não vou dar. Aí foi pedir para o pai. Aí o pai, com dó, com muita pena, deu a chave. Só que aconteceu uma tragédia. O rapaz bateu o carro e morreu. Agora, como é que ficou a mente do pai? O sentimento de culpa por ter entregado a chave, que a esposa falou não. Então, às vezes é importante. Às vezes o coração, principalmente quando fica vovô, fica muito, fica meio boboca, né? O vovô faz tudo o contrário do que quando era pai não fazia. E acaba cedendo uma situação que, por situação de querer ficar, por ficar com dó da pessoa, acaba cometendo esse tipo de erro. Mas aí tem um detalhe também que nós temos que seguir. Às vezes você não sabe como é que está a situação. Faço ou não faço? E aí, como resolver? Tem um caminho? Tem. Qual é o caminho? Começa com Shin, termina com Sokan. Se você estiver sempre conectado com Deus, você estará sempre recebendo as vibrações, as orientações corretas. Ok? Sempre orientações corretas. Então, vem aquela intuição correta. E às vezes fica a linha cruzada, você escuta uma voz, escuta outra. Às vezes você está com um pensamento não muito harmonioso e acaba ouvindo uma voz do inconsciente que busca uma autodestruição. Lembra da Verdade da Vida, volume 8, que fala sobre meditação Shinsokan, que o mestre fala que tem carros sonâmbulos, que carros que não tem nada na frente dele, mas ele vai em encontro de uma árvore, passa por uma ponte e ele acaba caindo a ponte, mas no inconsciente, é aquele detalhe do karma. O karma fica gravado e ele busca uma oportunidade para se manifestar. Essa oportunidade, se ele está com aquele sentimento de autodestruição, quando ele estiver sozinho, ele vê que está sozinho, então inconscientemente ele é arrastado para aquela situação. Então, isso daí, para que não aconteça isso, nós temos que purificar o nosso inconsciente daquele sentimento de autopunição, de autodestruição. Como? Lendo a Sutra Sagrada, compreendendo que são dores criadas pela nossa própria mente, sofridas pela nossa própria mente. Entender que nós somos, não entender somente racionalmente, da mente supérflua da mente consciente, mas entender de coração que nós somos filhos de Deus e merecemos toda a parte boa, a parte bênção, a parte agradável da vida. E não buscar sempre opções para buscar um autossofrimento, autocondenação. Então, por isso que a lei da humanidade, zero do pecado, 10 vezes, 15 vezes, cada capítulo ajuda muito, okay? Uma ocasião eu estava orientando o seminário em Biúna, aí eu falei assim,
como desafio, brincando, né? Eu dou $500 para quem ler 10 vezes cada humanidade sem pecado e não melhora nada a sua vida. E uns meses depois, apareceu uma senhora chamada Sandra Machado. Ela me entregou o envelope e falou, da humanidade sem pecado. Eu falei, e caramba, cobrança. Aconteceu alguma coisa que não deu certo. E era o que era? Era um calhamaço de relatos. Quando ela foi lendo 80 vezes, a situação mudou totalmente. Então, veja, quando ela foi compreendendo que é filha de Deus, que não precisa sofrer, que não precisa buscar sofrimento, isso fez com que a filha captasse isso. Aí a filha que estava de férias em Recife, recebeu um telefonema da mãe, telefonema da filha. Aí a filha falou, mãe, a senhora não imagina como eu estou mudando. Porque está acontecendo isso. Eu que era relaxada e esquecia de fazer pagamentos aqui, agora estou pagando tudo em dia até antecipado. Mudei muito. E não somente esse sentimento de não sofrer, é aquilo que está na realidade, veja que a parte da revelação divina da grande harmonia. Se fores vítima de algo atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova que você não está em harmonia. Na verdade, quando você não está em harmonia, você busca o quê? Uma autopunição. Porque você sabe que o Filho de Deus tem que manifestar o amor. Então, ainda mais quando a pessoa fala, eu sou católica, eu sou cristã. Mas a oração Pai Nosso, o que diz? Perdoai assim como nós perdoamos. Então ela fica se culpando porque ela fala em perdoar, mas ela não... Propaganda enganosa, né? Assim como nós perdoamos, mas não está perdoando. Então ela continua com raiva e vem aquele sentimento de aquela confusão mental. Mas você não está fazendo isso, né? As tentações que começam a acontecer, aquelas 4 tentações. Só uma vez, não sei o quê, tudo isso vai prejudicando a pessoa. E continuando. E F. Com isso, não podemos julgar os outros pelo modo indiscriminado, taxando de bom ou mal. Indignamos-nos com alguém, geralmente quando o julgamos. Se compreendemos que não temos motivos para julgar ninguém, deixaremos de sentir raiva dos outros. Mas olha só o problema do julgamento. Aí o hábito fica tão forte que ela não fala para ninguém, mas ela fala entre ela, dentro dela. Olha aqui que ela não devia ter feito, mas assim, olha, isso aqui fica criticando, fica com raiva. E aí começa a dar problema. Que tipo de problema? Artrite, artrose. Porque ela fica criticando, fica com raiva da pessoa e o relacionamento vai ficando prejudicado. Então, onde tem dobradiça, punho, cotovelo, joelho, começa a doer, porque o relacionamento está deteriorado por causa do sentimento crítico que a pessoa tem. Por isso, Cristo sabiamente disse, não julgueis para não serdes julgados. E na medida que você julgar 10 vezes, você vai ser julgado 10 vezes. Por quê? Quem planta, colhe, quem dá, recebe. É a lei da causa e efeito, é a lei do karma. Tudo bem? Aí uma outra pessoa disse, vez ou outra repreendo severamente meus empregados. Isso é errado? E o mestre falou, não se pode concluir indiscriminadamente que a repreensão é o mal ou o bem. Na Seitonê existe uma diretriz básica da educação que diz desaparecer os pontos negativos da criança, sem repreendê-la, elogiar seus pontos positivos, fazendo com que as partes boas aumentem pela força da palavra. Então, ao invés de repreender, procurar elogiar e dar ênfase naquele elogio. É igual os índios morravos. Índios morravos são aquela tribo muito famosa lá que naquele tempo era um território que pertencia ao México. Por isso que morravos se escreve mojavos, né? Mas se lê morravos. E os nomes também, toda aquela região, são nomes espanhóis, né? Los Angeles. Los Angeles em espanhol. E os índios morravos, eles tinham exatamente uma forma de educar que era diferente dos outros povos.
Quando a pessoa fazia a coisa errada, eles deixavam a pessoa no meio e ficava só, cada um procurava falar uma palavra, um ponto positivo daquela pessoa, um ponto positivo. Ninguém ficava por causa disso, porque você é um idiota, ao invés de fazer isso, ao invés de apontar o defeito, ao invés de intensificar o mal que a pessoa fez, ele procurava só ver o lado bom, e aí a pessoa ficava totalmente mudada. É o contrário do que acontece, quer dizer, nas cadeias, né, do Brasil, Estados Unidos, muitos países, muitas vezes a pessoa entra lá, ao invés de sair de lá diferente, melhorado, não, sai pior, porque aprendeu coisa errada com outros prisioneiros. Então não é a parte educativa. E outro detalhe, na maioria dos casos, praticando essa diretriz básica de ser humano, ser gradativamente progredindo para o lado bom. Entretanto, essa é uma diretriz básica e, na prática, preciso tomar medidas adequadas a cada caso. Dependendo do caso, repreendendo ou insultando o indivíduo, poderá reagir sentindo-se injustiçado. Aí lembrei, estava vendo outro dia uma entrevista com ex-jogadores de futebol, e um deles falou o nome de 2 técnicos. Aí um deles aprontou uma, e o técnico no dia seguinte estava fuzilando, bravo, chamou todos os jogadores. Um deles tinha pego, precisou sair para uma coisa particular, e o carro do técnico estava bem lá, fechando, impedindo que ele pudesse sair. Ele procurou a chave lá, pediu para o roupeiro e tirou o cara do lugar. Aí o técnico, no dia seguinte, reuniu todos os jogadores, mas falou bravo. E falou palavrão, e xingou o idiota que faz isso. Você fez isso, não sei o quê, não faça mais isso, dando bronca. E todo mundo baixando a cabeça, falando que bronca que ele deu. Depois esse técnico chegou perto dele e falou, não liga não, viu? Eu só tive que fazer isso. Para a pessoa que ele deu bronca, falou, não liga não. Então, aquilo que tinha um professor de planejamento, ele falava assim, você dá um tapa, depois alisa a cabeça da pessoa, ou alisa e depois dá um tapa. Então, às vezes, é uma questão de repreender, mas depois dar um carinho, ou então dar um carinho e depois dar um tapa. Ou seja, para a pessoa sentir que você ama e que você está falando uma coisa que é importante para essa pessoa. É o caso sempre lembro do Bernardinho, técnico da seleção, vôlei, e era muito severo, mas aí que está um detalhe. Às vezes a pessoa reclama que tem um chefe severo, que tem um professor severo, agradeça porque tem um professor severo. Aquele professor que aprova todo mundo, mesmo não sabendo, só para fazer média, aprova, e pensa que está ajudando o aluno. Não está ajudando, está prejudicando o aluno. Porque ele vai passando de série em série e você não sabe fazer nada. Não é? Não aprendeu, porque na hora que tinha que ser exigido não aprendeu. O detalhe. E, Taniguchi, é errado, o que é errado é quando se repreende para descontar a sua raiva no outro. Isso é um ponto importante. Ao repreender, é imprescindível encorajar o outro. Sobre descarregar a raiva que ela tem, que a pessoa tem do outro, essa é a causa dos feminicídios, né? Então, o Frank Capra fala assim, filhos de pais tiranos é que fazem filhos feminicídios. Então, aqueles pais que agridem, batem mesmo no filho, e falam tantos palavrões, xingam o filho, só bate, nunca dá um carinho, nunca dá um amor, são um carrasco, na verdade. Então, ele cresce com aquela raiva. E depois, quando vai ficando com aquela raiva, só que ele não descarregou aquela raiva, continua no subconsciente dele, e quando cresce, então, acaba fazendo aquelas coisas que não deveriam fazer. Eu recordo que, uma vez, como era assinante de um jornal que naquele tempo era bom, né? Aí apareceu assim, era difícil nesse jornal, na primeira capa, um caso de acidente e tragédia. Mas naquela vez aconteceu um pedacinho assim, falando de um rapaz que, de repente, ele surtou, estava com 2 amigas, melhores amigas,
E quando ele voltou a si, ele ficou totalmente chorando, transtornado, porque ele havia matado as duas moças. E aí, antes de ler a matéria, eu pensei, tem ódio da mãe. E realmente era o caso. Então, os pais se separaram, e a mãe teve que trabalhar para sustentar a casa. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Só que aconteceu o quê? Ele ficava na rua, quando a mãe chegava do trabalho, ele pensava, agora vou ficar com a minha mãe. Só que a mãe saía outra vez à noite. Aí um dia ele foi atrás e descobriu que a mãe estava saindo para se prostituir. Então ele viu a mãe nos braços de um homem, de outro, e se prostituindo. Aquele ódio foi aumentando. Por isso que ficou tão reprimido que ele descarregou o ódio que ele tinha de quem? De uma mulher. Em quem que ele descarregou? Nas duas mulheres que estavam diante dele. Né? Por esse fato que o fato de que muitas vezes nós mencionamos, né? Na pedagogia da Seichoné, homens que têm ódio da mãe acabam cometendo problema sério de relacionamento com a esposa. E da mesma forma, a mulher que tem ódio do pai acaba também fazendo coisas contra o marido, porque o ódio que tem do pai transfere para o marido. E não somente pai ou mãe, ou esposa ou cônjuge, mas com problema de trabalho, passa a ter problema no relacionamento com o chefe. Sempre tem problema com o chefe, sempre problema com o chefe. É o chefe que está errado? Não. Ele tem bronca dos pais, então afeta o relacionamento com o chefe. Inconscientemente acaba tendo um relacionamento de gato-sapato com o chefe. Por quê? Porque ainda não perdoa os pais. Aí vem aquela situação, que eu sempre procuro lembrar. Pessoas que odeiam os pais não têm sorte na vida. Então trate de amar os pais. Mas meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Tá bom. Nessa encarnação, ele fez isso. Mas na outra encarnação anterior, o que aconteceu? Quem fez foi você. Estava 1-0 para você, agora ele empatou o jogo. Ou seja, aquela explicação do Ramatiz, que eu coloquei no livro Iluminando Seu Caminho. Ramatiz foi um yogi, um espírito muito, muito, muito elevado, tanto assim que a última encarnação dele foi no século IX. Século IX, século X. Ano 900, ano 800, foi a última vez que ele reencarnou. E Ramatiz, inclusive, ele foi contemporâneo com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo estava na Terra, Ramatiz também era um religioso de um outro local. Então, ele disse o seguinte, o caso que eu menciono, quantas pessoas que acabaram tendo problema de cometer um crime contra uma pessoa, e na próxima encarnação, essa pessoa que foi vítima dele, vem como seu filho. E ele tem que dar todo o amor e atenção para corrigir aquela falha que ele cometeu, para se harmonizar. E da mesma forma, vice-versa, vice também, de filhos também que tiveram problema com o pai. Uma vez eu estava lá em Biúna, aí uma moça pediu orientação, ela falou o seguinte, olha, eu tenho um problema sério com meu pai, muito sério. E ele bebe demais, ele é muito alcoólatra, ele é agressivo. Aí um dia ele estava bem alcoolizado e foi bater na minha mãe. Eu não aguentei, pulei em cima do meu pai, derrubei meu pai, porque ele estava alcoolizado, não conseguia nem ficar de pé. E comecei a bater nele, e as minhas duas irmãs me tiraram de cima dele. Mas ficou um clima muito ruim, porque eu bati no meu pai. E ela foi morar sozinha. Aí foi para Ibiúna. Eu falei, olha, se a sua vida toda foi difícil com seu pai, é que você aprontou uma coisa muito forte para ele. Você aprontou uma coisa muito forte numa outra encarnação, com certeza. Você não vai colher abacate se plantar melancia. Se você está colhendo a situação, porque você plantou numa outra encarnação. Pratique. Aí deu uma tarefa bem pesada para ela. Acho que foi 100 vezes por dia a oração do perdão. E ela foi praticando. Não reclamou, muito. Foi praticando. Aí quando faltava alguns dias para terminar, ela teve um sonho muito nítido. Parecia que estava vendo um filme de um
índio gordo sentado na beira do rio e um índio jovem chegando perto desse índio gordo e matou esse índio gordo. Aí ela acordou, pulou da cama e entendeu que aquele índio gordo era o atual pai dela. Que nesta encarnação ela sofreu com o pai porque inconscientemente ela queria sofrer para se livrar daquele sentimento de culpa por ter matado o pai. Aquele homem que na outra encarnação que não era o pai dela, mas ela viu como filho. Então, a ligação pais-filhos não tem sorteio, é kármico. É kármico porque tem algum karma, alguma coisa que aconteceu na vida anterior entre os dois. E ela entendeu, ligou aquele fato com aquilo que eu expliquei e imediatamente se trocou, foi na casa dos pais. Tocou a campainha, era 8h30 da manhã, e que abre a porta o pai. E o pai estava sóbrio. Aí ela abraçou o pai chorando, mas chorava, pedia perdão, pai, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Só falava, me perdoe, mas o pai não sabia do que se tratava. Mas ela estava pensando na vida anterior. Me perdoe, me perdoe. Aí o pai falou, não, minha filha, eu que peço perdão porque eu não fui um bom pai, sempre alcoolizado, me perdoe, me perdoe. Mas, passado aquela emoção, e se harmonizaram, aquilo que estava reprimido no inconsciente dos dois desapareceram, o recíproco agradecer, a verdadeira reconciliação que está na revelação divina da grande harmonia, é isso daí. Dos dois lados, reciprocamente pede perdão um ao outro. Essa é a verdadeira reconciliação. Não somente unilateral, somente um lado não. Os dois simultaneamente, esta é uma purificação verdadeira. Aí ela voltou a morar na casa dos pais e o pai nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Então, tinha motivos, tinha razões que fizeram com que acontecesse isso. Ok? Acabou o tempo. Os jovens em 2023. Jovens brasileiros estão sem perspectivas? Brasil é o segundo país com maior proporção de jovens nem estuda, nem trabalha. Datafolha diz, sem esperança no Brasil. 76% dos jovens querem ir embora. A preocupante alta de suicídios entre jovens brasileiros. Jovens de periferia de Belém não têm esperança no futuro, aponta a pesquisa. Nas últimas 24 horas, 52.500 pessoas no mundo todo procuraram a palavra esperança no Google. Das 52.500 pessoas, 40.500 eram brasileiras. Das 40.500, 2.542 procuraram onde nasce a esperança. Neste ano, o tema da Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil será Esperança. A vida do jovem é uma vida cheia de desafios, cheia de dificuldades, e por muitas vezes esse caminho nos leva a certas escolhas que nos deixam talvez tristes, desinteressados, preocupados, porque a nossa base ela não está fundamentada onde deveria estar. E é por isso que nós devemos alicerçar naquilo que existe verdadeiramente. E é por isso que neste ano vamos falar de esperança. São 67 anos de história, 67 anos de celebração, onde vidas foram salvas, lares harmonizados, jovens mais felizes, e tudo começou na primeira edição da Convenção Nacional na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonoye em Ibiúna, São Paulo. Quando eu penso na realização da Convenção Nacional aqui na Academia de Ibiúna, a primeira coisa que me vem em mente são os pioneiros da Seitonoye, em como eles construíram esse templo sagrado e receberam todos os jovens do Brasil. Agora é um momento de recomeço e novamente essas portas serão abertas e juntos abraçaremos todos esses jovens novamente. Na convenção a gente tem palestras, práticas, oficinas, muita música boa com a nossa banda e a oportunidade de rever os nossos grandes amigos. Que na vida tem um lugar que é só seu. Não existe ninguém que pode ocupar esse lugar a não ser você. Esse é o primeiro princípio que a Associação dos Jovens fala para cada um de vocês. Ocupe o seu lugar.
Eu chego na Convenção Nacional com um sentimento de gratidão por poder fazer parte do movimento e participar das convenções desde os 3 meses de idade. E saio de lá com um sentimento de trabalho realizado por poder levar esse ensinamento para o maior número possível de pessoas. A experiência de participar de uma convenção nacional é impossível descrever em palavras, e sim o sentir de amor, de alegria, é muita intensidade num ambiente só. E este ano a Convenção Nacional acontecerá aqui, nesse solo sagrado, na Academia de Ibiúna, onde estamos especialmente para fazer esse convite especial para você. Estamos te esperando no dia 30 de julho.